Glória a Deus. Antes de nós lermos, pedir para você fechar, por mais um instante, fechar os seus olhos, para eu orar com vocês. Feche seus olhos, por favor. Pai de amor, obrigado por mais um dia estarmos aqui na tua casa, podendo adorar e bendizer o teu santo nome, expressar a nossa alegria e gratidão por todos os teus feitos e maravilhas na nossa vida. Muito obrigado, Pai. Apesar das adversidades e das lutas que enfrentamos, o Senhor é bom. O Senhor é bom. O Senhor tem cuidado de nós e os planos que o Senhor tem sobre as nossas vidas são os melhores, Pai. Obrigado. É o melhor para as nossas vidas e nós somos gratos. E eu quero pedir nesse momento que o Senhor fale conosco através da tua santa e bendita palavra. Que o Senhor me use, apesar das minhas limitações, me use como boca, como profeta do Senhor, para ministrar ao coração dos meus irmãos, da tua igreja, e fala à tua igreja, Pai, em nome de Jesus, fala à tua igreja, a tua palavra verdadeiramente caia como uma semente em nossos corações, e os nossos corações estejam agora preparados como uma boa terra, para que nós venhamos frutificar a 30, 60, 100 por um, de maneira abundante, e seu nome seja glorificado através das nossas vidas, pois eu sei, Pai, que o Senhor tem uma vida abundante para nós, a tua palavra nos diz isso, abundante, frutífera, feliz, é o que o Senhor tem para nós, é isso que eu oro e agradeço ao Senhor em nome de Jesus, amém e amém, amém queridos, glória a Deus. Mateus capítulo 4, a partir do verso 1, diz assim a palavra do Senhor: então Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto, para ser tentado pelo diabo. Depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Não é só do material, queridos, né? Então o diabo levou a cidade santa, colocou na parte mais alta do templo e lhe disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito, ele dará ordens a seus anjos a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão para que você não tropece em alguma pedra. Jesus lhe respondeu: também está escrito, não põe à prova o Senhor, o seu Deus. Depois o diabo levou-o a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e o seu esplendor. E lhe disse: tudo isso te darei, se te prostrares e me adorares. Jesus lhe disse: retire-se, Satanás, pois está escrito, adore o Senhor, o seu Deus, só a Ele preste culto. Então o diabo deixou, e anjos vieram e o serviram. Se eu não me engano, em nenhum dos outros relatos dos evangelhos, nesse finalzinho está escrito que então o diabo deixou até momento oportuno, né? E anjos vieram e o serviram. Amém, queridos? Glória a Deus pela sua palavra. Na semana passada, eu comecei a ministrar nesse texto, a palavra que fala até sobre a temática que nós estamos trabalhando nesse ano, algo que Deus colocou até no coração da nossa liderança, sobre o despertar sobrenatural. E na semana passada, em especial, eu falei, dentro de o despertar natural, um subtítulo, um subtema ali, sobre a importância da consagração, né? Nós vimos na semana passada, que Jesus aqui foi levado pelo Espírito, não foi pelo diabo, foi pelo Espírito ao deserto. O deserto, nós sabemos, simboliza tempos difíceis que nós passamos, que nós enfrentamos, tempos de provações, tentações, como ele foi tentado, né? Mas ele foi levado pelo Espírito. E a primeira coisa que Jesus fez, logo quando ele foi levado, diz o texto no versículo 2, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. A primeira coisa que Jesus fez, queridos, ele se consagrou, ele jejuou, ele buscou a presença de Deus. E nós vimos na semana passada, para resumir o que nós compartilhamos na semana passada, queridos, o caminho ainda, se nós queremos viver realmente uma vida abundante em Deus, se nós queremos viver um sobrenatural de Deus nas nossas vidas, não só de maneira natural, hoje nós ouvimos até algo no Tadel sobre isso, se você quer viver simplesmente uma vida natural, amém, o próprio Deus respeita, mas se você quer viver algo além do natural, o sobrenatural significa, é algo que vai além do natural.
Se você quer experimentar mais de Deus, se você quer experimentar a vida abundante de Deus, se você quer ver sinais, milagres, maravilhas, algo que não está nas suas mãos acontecer, mas Deus faz algo sobrenatural, o caminho ainda continua sendo o mesmo. O caminho não mudou, e esse caminho se chama uma vida de consagração, queridos. Por que eu estou dizendo isso? Particularmente, eu acredito que ainda nos dias de hoje, muitas pessoas na igreja acreditam que isso não é mais necessário. A igreja entrou num tempo onde muitos têm buscado ao Senhor, e acredita que basta estar na igreja, servir, frequentar, ser membro, que está bom, está legal, tranquilo. Não, se você quer viver a abundância em Deus, o caminho ainda é consagração, e consagração, queridos, se fala sobre buscar a presença de Deus, uma vida intensa de oração, uma vida intensa de leitura da palavra, de jejum, uma vida de busca a Deus. A palavra de Deus diz assim: buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem de todo o vosso coração. Fala sobre intensidade, queridos. Quando se fala do primeiro e maior mandamento, Paulo citou aqui hoje também, o pastor Paulo, o primeiro mandamento fala: amarás o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. Então não fala só amar, mas a maneira como amar, com todo o seu ser, com todo o seu entendimento, com todos os seus sentimentos, com toda a sua razão, com todo o seu ser, com toda a intensidade, ame a Deus. Então, aqueles que vão experimentar demais de Deus, e eu estou dizendo isso, se você quer, porque você precisa querer, se você deseja, nós temos declarado sobre viver um sobrenatural, e você deseja viver realmente um ano de 2025, um sobrenatural de Deus, o caminho ainda continua sendo o mesmo: sede de Deus, fome de Deus, uma busca intensa a Deus. A palavra de Deus também diz que Ele derramará água sobre os sedentos, sobre terra seca, sobre aqueles que realmente têm sede, têm fome de Deus. Amém, queridos? Então, um despertar sobrenatural, viver coisas maiores em Deus, é para quem realmente tem uma vida de consagração. Agora, se você tá bom para você orar um pouquinho, tá bom para você ler um pouquinho, tá bom para você frequentar a igreja, ajudar um pouquinho na igreja, eu não estou criticando isso, mas se para você tá bom assim, à medida que tá bom para você, é o que você vai ter. Mas se você quer algo mais de Deus, queridos, o caminho ainda é uma busca intensa, uma entrega intensa. O caminho ainda é esse. E eu quero, de verdade, queridos, eu não quero viver num comodismo, eu não quero viver uma vida medíocre, espiritualmente falando em Deus. Eu quero experimentar mais de Deus. Eu não quero ser aquele que só ouve falar de pessoas que deram testemunhos, de pessoas que estão sendo poderosamente usadas por Deus, sinais, milagres, maravilhas acontecendo, eu ouvir aquilo e ficar só replicando a história de outras pessoas. Eu não quero isso para a minha vida. Eu quero viver as minhas histórias com Deus, mais do que eu já tenho vivido. Pela graça de Deus, já vivi muitas histórias sobrenaturais, mas eu ainda quero mais, porque eu sei que Deus tem mais, e eu quero que você saiba isso. Deus tem mais para você. Deus tem mais para você, igreja, só que Ele vai nos dar, eu acredito, na medida da nossa sede, da nossa fome. E quando eu falo de consagração, eu não estou querendo colocar sobre você um jugo de religiosidade, que você tem que ler, tem que orar, tem que fazer, porque é algo religioso. Se você quer mais de Deus, o caminho é esse. Se você quer experimentar mais da presença de Deus, se você quer ver um milagre acontecer, se você quer ver, enfim, experimentar mais e mais de Deus, o caminho continua sendo ainda a consagração. Amém, queridos? Mais uma vez, por quê? Muitos acreditam que, pastor, não precisa disso. Só de oração, tem que orar tanto, tem que ler tanto. Isso também é um fanatismo, é um legalismo. Não é assim não, Deus nos ama, Deus já fez o que tinha que fazer. Queridos, Deus te ama, Ele já pagou um preço, mas se você creu em Cristo, você é um salvo, você vai para o céu, você vai morar com o Senhor. Só que viver vida abundante é outra coisa. Tanto é que você vê que tem pessoas dentro da igreja que é salvo, aceitou a Cristo de verdade, são crentes sinceros, mas às vezes não tem desfrutado de uma vida abundante, não tem desfrutado de uma vida plena em Deus, porque não é algo automático que você aceitou a Cristo e automaticamente você desfruta de uma vida plena em Deus. Não, há um caminho que nós trilhamos, há um caminho para nós vivermos a vida abundante em Deus. Já foi pago, já foi conquistado, mas nós precisamos aprender a se apropriar disso, e aqui está a direção, amém? E uma das direções é essa, queridos: vida de consagração.
Amém? Mas hoje nós não vamos falar sobre consagração. Hoje nós vamos falar ainda sobre o despertar sobrenatural. Mas hoje eu quero falar sobre identidade. Eu quero falar com vocês sobre identidade. Sabe, queridos, uma das armas do diabo para paralisar o avanço do reino de Deus é tentar destruir a nossa identidade como filho de Deus. Nós vemos nesse texto que nós lemos, na tentação que Jesus sofreu no deserto, ele fez isso com Jesus. Um dos ataques de Satanás foi atacar a questão da identidade. Ele chegou para Jesus e disse: se és filho de Deus, ou seja, colocando em xeque, tentando colocar em xeque, em dúvida, se você é o filho de Deus como você diz, ou você acha que você é, então faz isso, então faz aquilo, né? E da mesma forma, isso continua com as nossas vidas ainda. Uma das grandes armas que eu acredito para deixar o povo de Deus infrutífero, doente, paralisado e o reino de Deus não avançar, ele é atacar a nossa identidade, para que você não saiba quem você é em Cristo, ou para que você muitas vezes tenha dúvidas de quem você é, e aí você não viver realmente tudo que Deus projetou para a sua vida. Amém, queridos? Dentro disso, a primeira verdade que eu quero compartilhar ao seu coração é sobre a importância da nossa identidade. Queridos, Jesus sabia quem Ele era. O nosso modelo, Jesus, que veio e nos era e é ainda o modelo a seguirmos. Jesus, como eu já falei, acredito também na semana passada, Ele venceu e venceu como homem. Ele venceu porque Ele foi ungido pelo Espírito Santo de Deus, Atos 10, 38, assim como Jesus de Nazaré, que andou por toda a parte, fazendo bem, libertando as pessoas, curando os enfermos, porque Deus era com Ele, não porque Ele era Deus, porque Ele foi ungido. Jesus sabia quem Ele era, Jesus sabia a sua identidade, Jesus sabia o seu propósito, queridos, e por isso Ele teve vitória na tentação, por isso Ele venceu naquela tentação. Você vê um texto onde Jesus, Ele se apresenta, Ele está ali no templo, na sinagoga, Ele toma o livro do profeta Isaías, Ele lê o livro, aquela passagem onde está escrito: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para libertar os cativos, para curar os enfermos, Ele me ungiu. Diz que Ele fecha o livro, entrega o livro e fala: hoje se cumpre, hoje está se cumprindo. Jesus sabia quem Ele era e Jesus sabia o propósito para qual o Pai o havia enviado. Eu quero dizer para você, queridos, da mesma maneira é sobre as nossas vidas. Se nós queremos ter vitória nessas situações difíceis que nós enfrentamos, nos desertos que nós passamos, quando somos tentados pelo inimigo das nossas almas, se nós queremos obter vitória, o caminho é: nós precisamos saber quem somos. Nós precisamos saber o propósito para qual o Senhor nos chamou e nos criou, e quem nós somos em Cristo, porque se você não souber quem você é, queridos, isso afeta aquilo que você faz também, e isso vai afetar tudo aquilo que Deus tem projetado e preparado para as suas vidas. Por isso uma das grandes armas do Satanás é o engano na mente de muitas pessoas, e eu acredito, queridos, de verdade, tem muitos crentes sinceros dentro da igreja, que não desfrutam abundantemente, financeiramente, relacionamento, saúde, profissionalmente, não desfrutam do que Deus tem, porque eles não entendem ainda quem realmente são, não entendem aquilo que eles têm em Cristo, não entendem o que foi conquistado, não entendem como se apropriar disso, e por isso não vivem a abundância que Deus tem, porque já está ali à disposição, mas se não entender, não toma posse, não se apropria, e não vive aquilo que Deus tem. Amém, queridos? Como eu me lembro da passagem, quando o povo de Israel estava para entrar em Canaã, Deus já havia feito uma promessa: eu tenho uma terra que emana leite e mel para vocês, né? Ou seja, prosperidade, fartura, terra próspera, é para lá, e eu já dei a vocês, já é de vocês, era uma promessa de Deus. Não significa, queridos, que o povo não teve que chegar lá e se apropriar. O povo teve que se apropriar, o povo teve que crer naquela palavra, o povo teve que lutar para conquistar aquilo. Da mesma maneira, queridos, Deus às vezes tem promessas na sua vida, mas não significa que você não tem que se posicionar, porque muitas vezes, queridos, vão vir lutas, vão vir dificuldades, você vai ter que se posicionar e se apropriar do que já é, do que Deus já prometeu. Você está me entendendo, queridos? Eu me lembro de uma passagem de Gênesis, quando fala da vida de Isaac. Desde o tempo de Abraão,
Deus havia prometido para Abraão: Abraão, eu vou te dar um filho, e através da sua descendência, as nações vão ser abençoadas. Agora é interessante, Deus prometeu para Abraão, mas Sara era estéril. E Abraão teve que crer, Abraão teve que perseverar. Ele tinha uma promessa, mas não significa que ele não teve dificuldades, não significa que ele não teve que orar, não significa que ele não teve que crer. Não é só porque Deus prometeu, e aí você senta e espera aconteça o que acontecer. Não, você precisa se apropriar, guerrear em oração, para que a sua fé, você continue crendo, exercendo fé, até que se realize aquilo que Deus prometeu. E se você estudar lá em Gênesis, você vai ver que da mesma forma, depois foi na vida do seu filho Isaac. Isaac, quando se casou com Rebeca, você vai ver lá, queridos, Isaac tinha 40 anos de idade, e tinha promessa sobre Isaac, da mesma forma como Abraão. O que acontece? Rebeca era estéril, mas não tem uma promessa, e a mulher dele é estéril? Mas da mesma forma, queridos, da mesma forma, e eu lembro de um texto, eu não lembro agora a referência, eu sei que é em Gênesis, mas diz que é assim: Isaac orou ao Senhor, e o Senhor abriu, o Senhor concedeu que a sua esposa Rebeca tivesse filho. Agora é interessante, mesmo com a promessa, Isaac teve que orar, Isaac teve que perseverar, Isaac teve que orar. Ele não ficou para ele, se posicionou em oração, mesmo tendo a promessa. E é interessante também, se você for estudar, você vai ver que Isaac teve o seu filho com 60 anos de idade, 20 anos após ter se casado com Rebeca. Ele perseverou, e ele orou ao Senhor, e Rebeca teve um filho. Então, queridos, mesmo que você tenha promessas, você precisa se apropriar, você precisa se posicionar em Deus, amém? Em nome de Jesus. Mas como eu disse, Jesus sabia a sua identidade. Tem um texto em Mateus 3,17, que é aquele texto que vai dizer que Jesus ouviu a voz do Pai que vinha do céu dizendo: esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer. Jesus sabia que era filho, e que ele era filho amado. Você sabe quem você é, queridos? Você sabe de verdade? E eu não estou falando aqui, eu estou falando aqui. Você crê de todo o seu coração naquilo que diz quem você é? Você se apropria disso, porque se sabe de verdade, queridos, você não vai viver depressivo, você não vai viver ansioso, você não vai viver angustiado, independente das circunstâncias que te cercam. Se você sabe quem você é, queridos, se nós sabemos quem nós somos, queridos, a alegria do Senhor é sobre nós, a paz do Senhor é sobre as nossas vidas, a certeza de vitória é sobre as nossas vidas. Se eu sei quem eu sou, quem é o meu Pai, que eu sou filho amado, que eu tenho promessas e que nele eu posso todas as coisas, não tem Satanás, não tem demônio, não tem circunstâncias que me barre ou me roube, não tem. Eu preciso saber quem eu sou, eu preciso saber quem eu sou em Cristo. Satanás tentou colocar em dúvida a identidade de Jesus, queridos, Da mesma maneira, nós só vamos viver o que Deus planejou para as nossas vidas, que é algo bom. Conforme diz Jeremias 29:11, eu é que sei os planos que eu tenho para vocês, planos de paz e não de mal, planos de vos dar um futuro e o fim que desejais. Os planos de Deus para mim e para você, querido, é bom, são bons. Deus não tem planos de mal para o seu filho. Se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai Celestial dará coisas boas aos filhos que lhe pedem. Deus tem coisas boas para você, Deus tem coisas boas para nós, queridos. Os planos dele são bons, amém? Mas nós só vamos viver isso se nós entendemos quem nós somos pela palavra. E se estivermos, queridos, plenamente convictos em nosso coração de quem nós somos em Deus. Assim sendo, queridos, a grande questão é: quem eu sou? Quem sou eu em Cristo? Quem sou eu em Cristo? Eu sei que vocês já ouviram aqui eu repetir uma frase que particularmente eu ouvi a primeira vez, foi do pastor Márcio Valadão, que ele diz: eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho, eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Amém? Novamente, queridos, eu sou o que a Bíblia diz que eu sou. Só que para você saber disso, você precisa ler, para você saber quem você é. Eu tenho, o que é que eu tenho? Está aqui. Quer saber o que você tem? Quer saber o que Deus já conquistou? Não vai conquistar. O que já é seu, o que é nosso por herança? Está aqui.
Quer saber o que você pode em Cristo? O que é que eu posso fazer em Cristo? Está aqui. Amém, queridos? Nós precisamos nos apropriar disso. E como eu disse, eu acredito que tem muitos cristãos sinceros que às vezes estão infelizes, infrutíferos dentro da casa do Pai, porque, motivo, não conseguem enxergar quem são em Cristo de verdade, não entendem quem são, porque muitas vezes Satanás está enganando eles aqui em suas mentes, vivem muitas vezes pelo sentimento, por vista, e não se apropriam do que diz a palavra, e não sabem quem são. Amém, queridos? Segundo lugar, o que eu quero falar para vocês dentro dessa palavra de identidade. Segundo lugar, eu quero falar sobre identidade e propósito. Saber quem eu sou, queridos, saber quem eu sou, afeta aquilo que eu faço. Você pode repetir isso comigo? Saber quem eu sou, afeta aquilo que eu faço. Mais uma vez, saber quem eu sou, afeta aquilo que eu faço. Identidade e propósito. Pois saber quem nós somos, queridos, está intimamente ligado ao nosso propósito. Jesus sabia quem Ele era e o propósito pelo qual o Pai o havia enviado. Eu citei o texto aqui, agora eu vou citar a referência, eu não vou ler só para a gente ganhar tempo, Lucas 4,18, mas aquele texto que Jesus fala, o Espírito do soberano Senhor está sobre mim. Ele sabia quem Ele era, Ele sabia que Ele era o Cristo, o ungido de Deus, aquele que foi enviado com um propósito, libertar os cativos, curar os enfermos. Ele sabia quem Ele era e Ele sabia o propósito para qual Ele veio. Amém, queridos? Saber quem eu sou afeta também aquilo que eu faço. Com certeza, queridos, e com certeza, isso foi fundamental para Jesus passar tudo que Ele passou e ser vitorioso. Também fundamental para Ele fazer tudo que Ele fez. Jesus não tinha crise de identidade. Jesus estava plenamente convicto de quem Ele era. E quando Ele foi tentado por Satanás, você é filho de Deus mesmo? Então, você está passando essa necessidade aí. Manda que essas pedras se transformem em pães. Se você é filho de verdade, vamos lá, se joga daqui, vamos ver se o que está escrito aqui na palavra se cumpre, que os anjos vão te segurar aí, para que você não tropece em alguma pedra. Jesus não precisou, não, eu não vou tentar meu Deus, eu sei quem eu sou, eu sei, ainda que eu esteja passando esse tempo, ainda que você esteja passando certa necessidade, queridos, você precisa saber quem você é, porque a mesma coisa que Satanás fez com Jesus, com certeza ele vai vir sobre as nossas vidas, e você precisa estar plenamente convicto de quem você é, e de quem é o seu Deus, de quem é o seu Deus, amém, amados? Isso foi fundamental para Jesus. Por quê? Como é que Jesus venceu a tentação, queridos? Como é que Jesus foi vitorioso? Fala para mim. Como? Com a palavra. Jesus combateu aquela tentação, Jesus passou por aquele tempo com a palavra. E quando nós olhamos para a palavra é espelho. A palavra nos mostra quem nós somos. A palavra nos mostra quem nós somos em Cristo. A palavra nos mostra o que nós temos. A palavra nos mostra o que nós podemos. E Ele combateu com a palavra. Agora, se nós não conhecemos palavra, queridos, nós não vamos saber tão pouco quem nós somos também. O que nós temos, o que nós podemos. Mas Jesus combateu, Ele venceu a Satanás. Mas porque Jesus era Deus. Jesus em essência sim, Ele era Deus, mas Ele veio como homem, e Ele venceu como Deus, e Ele venceu Ele venceu como Deus não, Ele venceu como homem, ungido pelo Espírito Santo, usando a palavra sendo o nosso modelo. Então, se nós estivermos cheios da palavra, conhecemos a palavra, tomarmos posse do que diz a palavra, nós vamos ter vitória sobre toda e qualquer situação difícil que advém sobre as nossas vidas. Amém, queridos? Então, da mesma maneira, saber quem nós somos, entender o nosso propósito e andarmos dentro dele, dá sentido às nossas vidas e nos dá força, queridos, para enfrentarmos as adversidades que vêm sobre as nossas vidas e permanecer de pé, permanecer alegre, permanecer confiante, permanecer com esperança. Mais uma vez eu quero repetir aqui, queridos, preste atenção. Saber quem nós somos e saber o propósito das nossas vidas, isso vai dar força para você. Muitas vezes tem pessoas desanimadas,
abatidas, porque às vezes elas ficam limitadas às circunstâncias, às lutas que enfrentam. Às vezes o olhar é muito pequenino, eu enxergo de maneira muito pequena, mas se você saber quem você é em Deus, se você saber o propósito para qual você vive, para qual Deus te chamou, mesmo em tempos difíceis, né, você vai ter forças para enfrentar tudo que vier. Porque, queridos, se tem uma coisa que eu acredito que deixa muitas pessoas enfraquecidas, desanimadas, é pessoas que não entendem o propósito da sua vida. Elas vão levando a vida como dá, uma hora está aqui, outra hora está lá, uma hora fazendo uma coisa, outra hora fazendo outra coisa, mas não entendem realmente o propósito. Agora, se você entende, querido, se você sabe quem é, para onde você está indo, isso fortalece você, isso te dá forças, amém? Um texto que eu sempre cito, que eu amo demais, que eu vejo a referência nisso, é de Atos 20, do 22 ao 24, aonde o apóstolo Paulo diz: eu estou indo para Jerusalém, eu não sei o que vai me acontecer, eu sei que o Espírito Santo está me avisando, prisões, sofrimentos me aguardam, todavia eu não me importo. Por que eu não me importo? Eu sei o propósito da minha vida, eu sei para o que Deus me chamou, e ele fala: todavia eu não me importo, se tão somente eu cumprir o ministério, e completar a minha carreira. O que importa de verdade é que eu cumpra o que eu fui chamado para fazer por Deus. Então Paulo diz isso, sabe, o próprio Espírito que conduziu Jesus ao deserto, o próprio Espírito está dizendo: filho, você vai passar tempos difíceis, por causa do seu posicionamento em mim, vai vir tempos difíceis para a sua vida. Só que Paulo fala: não me importa, não me importa, ainda que venha tempos difíceis, o que importa é eu cumprir aquilo que Deus me chamou para fazer, isso é o que importa. E esse é o mesmo Paulo que diz em Filipenses capítulo 4, eu aprendi a viver contente, em toda e qualquer circunstância, eu aprendi, mesmo que eu esteja passando os tempos difíceis, de escassez, de necessidade, eu sou alegre em Deus, eu sou alegre em Deus, eu sou feliz em Deus, eu confio em Deus, eu tenho certeza que eu vou ter vitória em Deus, e não é só quando tudo me vai bem, mesmo em situações difíceis, eu aprendi a ser feliz. E o que eu vejo hoje muitas vezes, queridos, não generalizando, muitos crentes dentro da igreja infelizes, tristes, e eu acredito que uma das coisas que falta é essa: não sabe ainda, não enxerga plenamente, não desceu ao coração quem Ele é e o propósito da sua vida. Porque se você entender, você vive por algo muito maior. Você não vive para conquistar uma casa, para conquistar um carro, para conquistar um sonho de um trabalho, ou tantas outras coisas que eu não estou dizendo que seja errado, mas o propósito para qual você vive é muito maior, dá sentido à sua vida, dá sentido. Agora tem muita gente, queridos, que não tem sentido de vida. A pessoa vai levando conforme está. O sentido de vida é desfrutar de coisas boas. Eu quero ter algo bom, casa boa, carro bom, poder viajar, fazer isso. Nada disso é errado, mas não tem algo muito maior. Não tem algo muito maior que saiba pelo qual eu vivo para a glória de Deus, eu vivo para a vontade dEle, e eu sei que Deus tem o melhor para mim, mas mesmo se vir tempos difíceis, eu estou preparado, não porque eu sou bom, mas porque o Espírito de Deus está sobre mim, e Ele me ungiu para passar por dificuldades, Ele me ungiu para enfrentar toda e qualquer prova, Ele me ungiu para andar em santidade e não me render ao pecado, Ele me ungiu, Ele me capacitou, e por isso eu consigo andar em vitória, por isso eu consigo dizer não para o pecado, eu consigo dizer não para a tentação, eu consigo dizer não para a depressão, eu consigo dizer não para as mentiras do diabo, porque Ele me ungiu, e esse Espírito está sobre você, Ele está sobre mim, Ele está sobre as nossas vidas, o mesmo Espírito que estava sobre Jesus, está sobre nós hoje. Pastor, então por que eu não vivo essa vida abundante? Porque eu não consigo andar em vitória? Porque muitas vezes estamos cegos e surdos, e não entendemos quem nós somos em Cristo, e não tomamos posse, porque Ele já nos deu, já é nosso. E o espírito de poder, espírito de ousadia, espírito de coragem, espírito de sabedoria está sobre você, está sobre mim. Por isso nós podemos todas as coisas, porque Ele nos fortalece. É Ele. Não se trata de você, não se trata de mim, é por causa dEle.
Por isso que a palavra de Deus diz: diga ao fraco, eu sou forte. Diga ao fraco, eu sou forte. O que significa? Você, por você mesmo, você é um fraquinho, um fracote, você não pode nada mesmo, você é fraco e não pode nada, mas nele, você pode todas as coisas, por causa dele, você pode todas as coisas, e você é capaz de ter vitória sobre essa situação. Você pode! Você pode, você consegue, igreja, você consegue chegar lá, você pode, e toda e qualquer mentira manda embora hoje, manda as mentiras de Satanás embora hoje da sua mente, do seu coração, manda ele embora hoje da sua vida, da sua casa, essas palavras mentirosas, pensamentos enganosos, manda embora hoje, e toma posse daquilo que diz a palavra. Mesmo que você não esteja sentindo, mesmo que você não esteja vendo, como nós cantamos aqui, eu não vivo pelo que vejo, eu vivo por aquilo que creio, eu vivo por aquilo que creio. Eu tenho, ali na minha sala, no gabinete pastoral, uma folha que anos atrás Deus me deu uma frase, claro que baseado na palavra, e até hoje está pregado no meu quadro, que eu escrevi no computador e preguei lá no meu quadro, e diz assim: eu escolho crer e me alegrar em Deus. Eu escolho crer e me alegrar em Deus. Eu escolho hoje, eu escolho crer e eu escolho me alegrar em Deus. A palavra de Deus diz lá em Filipenses: novamente direi, alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Ele está, é uma ordenança, é um mandamento, falar se tudo te vai bem. Não, alegrem-se no Senhor, alegrem-se no Senhor. É a alegria do Senhor, é a nossa força. A alegria do Senhor é a nossa força. Terceiro lugar, então primeiro nós entendemos que a importância da nossa identidade. Segundo lugar, identidade está atrelada ao nosso propósito, porque você saber quem você é, vai afetar o que você faz. Jesus sabia quem ele era, e aquilo que ele veio para fazer, o propósito para qual o Pai o enviou, afeta o que você faz. Eu sei quem eu sou, e o propósito para qual eu existo. Daniel capítulo 11, verso 32, um texto que nós aprendemos até um tempo que nós estudamos no Tadel sobre identidade e propósito, é aquele texto que diz: o povo que conhece o seu Deus será forte fala de identidade, e fará proezas, fala de propósito. Quem conhece o seu Deus vai ser forte. E não só vai ser forte, vai fazer grandes coisas em Deus, vai fazer proezas em Deus. Está ligado, queridos? Quem nós somos está ligado com o propósito das nossas vidas. Amém, amados? Mas em terceiro lugar eu quero falar então, se isso é tão importante, pastor, como é que eu faço para consolidar a minha identidade? Como é que eu faço para firmar isso? Consolidar realmente a minha identidade, queridos. Enxergar quem somos em Cristo, amados. Consolidar a nossa identidade, ela só acontece quando a gente se relaciona. Não tem outro caminho. Quando a gente se relaciona de todo o coração com a sua palavra. Amém? A qual, a palavra de Deus é que revela quem é Deus e quem nós somos nele. E perseverarmos e crescemos nesse relacionamento. Mateus 16, projeta para mim, Mateus 16, do 13 ao 18. Mateus 16, 13 ao 18. Quando Jesus chegou à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem o povo diz que é o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, quem dizem que eu sou? Perguntou. Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus respondeu: bem-aventurado é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelação a você, não foi por carne ou sangue, não foi num ensino natural, foi algo sobrenatural, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro,
e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. Primeira coisa, queridos, através da palavra nós temos revelação de quem é Deus. Pedro teve a revelação de quem era Cristo, porque Deus o revelou. A única maneira de conhecermos o nosso Deus, a única maneira de entendermos realmente no nosso coração quem é o nosso Deus, o Deus que nós servimos, é através da palavra. É quando e como? Quando nós nos relacionamos com a palavra, queridos. Mais uma vez, por isso que eu falo, não é um legalismo, não é pôr peso sobre você, tem que orar, tem que ler a palavra bastante. Não, é porque através disso, se você entender, se nós entendemos isso, à medida que você se aprofunda na palavra, lendo, estudando, meditando, examinando, você vai entendendo quem realmente é seu Deus. E aquilo vai trazendo paz ao seu coração, segurança, tranquilidade. Você vence a ansiedade, você tem certeza da vitória, porque você sabe quem é o seu Deus. Mas quando? Quando você se relaciona com a palavra e te é dado uma revelação, não é algo natural, não é algo que fica só aqui na sua mente, é algo que desce para o seu coração. Eu entendi. Por que você está tão em paz? Eu estou tão em paz porque eu sei quem é meu Pai, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem é o meu Deus. Então tudo parece que está de ponta cabeça, mas eu estou em paz porque eu sei o Deus a quem eu tenho servido, que eu creio, eu estou em paz, eu sei que Ele me ama, Ele cuida de mim, eu não sei de que maneira, de que forma, mas eu sei que uma hora essa situação vai se reverter, eu sei que o meu Pai vai me abençoar, eu sei que essa situação vai mudar, eu sei quem é, mas como? Relacionamento com a palavra. Só que não só mostra quem é Deus. É interessante nesse texto que eu li para você, que Jesus diz para Pedro: feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque não foi carne nem sangue, mas meu Pai te revelou. Mas eu também te digo, você é Pedro. Sabe o que acontece isso? Quando nós temos revelação de quem Deus é, nos é dado também uma revelação de quem nós somos em Deus. Quando nós entendemos quem Deus é, através da palavra, nos é dado também quem nós somos. Você não só entende quem é Deus, mas você começa a entender quem você é em Cristo. Quem você é, o que você pode, o que você tem em Cristo Jesus. Amém, queridos? E esta revelação, queridos, esta revelação nos fortalece, nos dá paz, alegria, segurança. Como eu disse de Daniel 11:32, o povo que conhece o seu Deus será um povo forte. Então, se você conhecer mais e mais a Deus, que esse conhecimento ele vem através de um relacionamento com a palavra, diário, constante, crescente, à medida que você se relaciona mais e mais com a palavra, diz que você vai ser forte, e você não vai ser só forte, você vai fazer proezas. Olha aí o despertar sobrenatural. Quem vai viver o sobrenatural? Quem vai ver sinais, milagres, maravilhas? Quem fará proezas? O povo que conhece o seu Deus será forte, vai ser um povo forte, não é um povo que vive igual uma galinha da Angola, estou fraco, estou fraco, estou fraco, estou fraco, ai como é que estou fraco, ai estou na prova, estou fraco, não, você é forte, eu estou na prova, mas eu sei quem é o meu Deus me fortalece, e isso vai passar, eu tenho certeza, amém, queridos? Quando olhamos para a palavra, e mantemos os nossos olhos nela, e perseveramos em praticar, nós consolidamos a nossa identidade, queridos. Nós vivemos o sobrenatural de Deus e nós somos felizes. Amém? Eu vou citar uns textos, nós vamos estar encerrando, mas isso que eu disse para você, eu quero detalhar aqui para que você guarde no seu coração. Novamente, eu quero falar aqui, quando a gente olha para a palavra, quando a gente mantém os olhos nela, quando a gente pratica e persevera em praticar a palavra, aí nós consolidamos a nossa identidade. Vivemos o sobrenatural de Deus e somos felizes. Você entendeu, queridos? Aqui eu quero, como eu disse, eu quero detalhar passos para a gente consolidar a nossa identidade. Primeiro deles, olha para a palavra. Quer consolidar quem você é? Porque, mais uma vez, se você não souber quem você é em Cristo, você vai ser enganado, não vai desfrutar de uma vida abundante, às vezes vive uma vida medíocre, doente, enferma e infrutífera. Por quê? Porque Deus não tem? Não, porque você não sabe quem você é, ou tem dúvidas muitas vezes de quem você é realmente. Então quer viver isso? Quer consolidar a sua identidade em Cristo, está convicto plenamente e andar assim? Primeiro,
só tem um caminho: olha para a palavra. Olha para a palavra. Texto, acompanha comigo o texto aí, por favor. Quando fala de olhar para a palavra, Hebreus capítulo 12, verso 1, verso 2. Hebreus 12, versículo 1 e verso 2. Dá para colocar aí, meu? Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, que a gente se livre de tudo que nos atrapalha, do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida proposta para nós. 2. Tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé, Ele que é o verbo que se fez carne, Ele que é a palavra. Tenha os olhos fitos em Jesus. Quer consolidar a sua identidade? Coloca os seus olhos na palavra, fixe os seus olhos na palavra. Um exemplo disso, também sempre cito aqui, o pastor repete muitos textos, aquela passagem de Pedro. Pedro, quando experimentou o sobrenatural. Pedro, quando Jesus está indo até os discípulos que estavam numa tempestade, no barco, e uma tempestade açoitando o barco ali, Pedro, eles veem Jesus achando que é um fantasma, e Jesus fala: não tenham medo, sou eu. Pedro fala: se é o Senhor, me manda ir ter contigo. Jesus fala: pode vir, Pedro. E Pedro, mediante a palavra, e Pedro tendo os olhos fitos em Jesus, que é que ele começou a viver, queridos? Quando Pedro olhou para Jesus, com os olhos fitos em Jesus, ele começou a andar no sobrenatural, ele começou a viver e experimentar o sobrenatural de Deus. Da mesma forma eu quero dizer para você, se você fitar os seus olhos na palavra, você vai ver o sobrenatural que vai acontecer na sua vida, milagres, maravilhas, sobrenatural. Quando, pastor? Quando eu colocar os meus olhos na palavra, quando eu fixar os meus olhos na palavra. Pedro fixou os olhos em Jesus e começou a andar no sobrenatural. Só que nós vemos no mesmo texto, o que aconteceu? Quando ele tirou os olhos da palavra, ele tirou os olhos da palavra e começou a reparar nos problemas. Começar, mas meu problema, ó a dívida que eu tenho, ó a situação, ó a enfermidade, ó a luta, ó céus, ó a vida, ó... Quando ele começou a tirar os olhos da palavra e começou a reparar na força do vento na tempestade, ele começou o quê? Mas por quê, queridos? Por quê? Porque ele tirou os olhos. E muitas vezes nós estamos indo bem, é verdade ou não é? Quem aqui já não experimentou? Muitas vezes eu estou indo bem, estou andando em vitória, estou indo bem, estou ali cheio de fé. Por quê? Porque eu estou fitando na palavra. Agora muitas vezes na caminhada, queridos, nós podemos fazer como Pedro: estou bem, estou andando em vitória, estou experimentando dos milagres, sobrenatural, mas às vezes eu começo a tirar os meus olhos um pouco da palavra e começar a reparar em outras coisas. Nossa, a situação do governo, nossa, olha aquilo ali, nossa, olha aquilo ali, e aquelas coisas começam a se agigantar, e se tornar tão grande, começa a te amedrontar, te paralisar, e não é a situação, é porque você tirou os olhos da palavra, é porque nós tiramos os nossos olhos da palavra, amém? Então a primeira coisa para consolidar nossa identidade, olha para a palavra. Segunda coisa, mantenha os olhos na palavra. Não é a mesma coisa, pastor? Não. Primeira coisa é você olhar, fixei. A outra coisa é manter, porque às vezes nós começamos bem, como eu disse, eu olho, eu fixo os meus olhos, só que aí eu não permaneço, dá um tempo eu tiro um pouquinho, começo a tirar os olhos, olhar para outras coisas, reparar nas dificuldades, então olhe para a palavra. Segundo, mantenha os olhos fixos na palavra. Terceiro, pratique a palavra, pratique a palavra. Em quarto e último lugar, persevere em praticar a palavra. Eu quero ler um texto com vocês, Tiago capítulo 1, do verso 22 ao verso 25. Enquanto eu vou pedir para o Ministério de Louvor poder subir aqui, por favor, nós vamos encerrar com louvor. Enquanto eles estão subindo, só não se distraia com o movimento deles, eu quero que você preste atenção, nós estamos encerrando. Tiago capítulo 1, verso 22 e 25. Tiago 1, 22, olha o que diz aí: sejam praticantes da palavra, não apenas ouvintes, enganando a vocês mesmos. Aquele que ouve a palavra, mas não a põe em prática, é semelhante a um homem que se vê no espelho, e a palavra é o nosso espelho. Ele se vê no espelho, ele deu uma olhadinha na palavra, olha só, queridos, presta atenção, ele viu quem ele era, nossa, quem eu sou, tal,
mas ele não mantém, olha só, sai e se esquece da sua palavra. Ou seja, quem não pratica também, mas depois de olhar para si mesmo, sai e se esquece da sua aparência. Próximo. Contudo, o homem que observa atentamente a perfeita lei da liberdade, a palavra, e persevera na prática dessa lei, não se esquecendo do que ouviu, mas praticando, será bem-aventurado naquilo, outras versões falam, será feliz naquilo que fizer. Então quando você olha para a palavra, e você pratica a palavra, e persevera na prática da palavra, você vai ser bem-aventurado, feliz, querido, feliz você será, em tudo aquilo que você fizer. Eu quero só aqui para te ajudar a guardar, queridos, passos para consolidar a nossa identidade. Você vai repetir comigo. Primeira coisa, são 4 coisas, passos para consolidar então a minha identidade. Primeira coisa, olhar para a palavra, diga comigo, olhar para a palavra. Segundo, manter os olhos fixos na palavra, vamos lá. Segundo, manter os olhos fixos na palavra. Terceiro, praticar a palavra. E quarto, perseverar em praticar a palavra. Queridos, esse é o caminho para consolidar a nossa identidade, e uma identidade consolidada, queridos, nós vamos ser felizes, e vamos viver do sobrenatural de Deus. E por último, para a gente encerrar, volta no Mateus capítulo 4, verso 11, Mateus 4, 11, diz assim: assim o diabo deixou, e imediatamente os anjos vieram e os serviram. Em quarto e último lugar, eu quero dizer para vocês, queridos, com base nesse verso 11, olha aqui para o pastor. Tempos difíceis, queridos, vem, mas vão passar. Jesus passou essa tentação, passou esse tempo no deserto, mas passou. É claro que, como eu disse, tem outros textos que vai dizer que o diabo deixou até momento oportuno. Com isso também eu quero dizer para você, queridos, nós sempre vamos travar batalhas, sempre. Isso é para te encorajar, não para te desanimar. Sempre terá batalhas. Enquanto estivermos nessa terra, sempre, crente, você vai travar batalhas, e o inimigo não vai te deixar em paz. Ainda mais quando você se posiciona como filho para viver de forma que agrada a Deus, você incomoda ele. Então sempre, mas eu quero dizer para vocês, tempos difíceis vai passar. Não fique tão desesperado como se isso fosse durar toda a vida. Vai passar esse tempo. Olha só, Jesus passou por aquilo, mas depois que ele passou, anjos vieram e o serviram. Então o que eu quero dizer para você? Eu quero falar sobre o dia da recompensa. Tempos difíceis vão passar. Segundo, se nos sujeitarmos a Deus, se resistirmos ao diabo, a palavra de Deus diz em Tiago 4,7, ele vai fugir de nós. Então vem tempos difíceis, vem tempo de tentação, mas a palavra diz, se sujeite a Deus, resista ao diabo, e ele vai fugir. Ele vai fugir. Terceiro, da mesma forma como aconteceu com Jesus, vai chegar o tempo, querido, de sermos servidos. Vai chegar o tempo de sermos recompensados. A palavra diz aqui no verso 11, que depois que ele passou por aquilo, o diabo deixou, e anjos vieram, e Então eu quero dizer para você, queridos, não é só igual aqueles crentes também, que só fica dando ênfase na prova, né? Ah, é prova, irmão, teve Jesus, é prova, tem prova, mas tem bênção, tem recompensa, tem vitória, tem sonho realizado, tem provisão, tem alegria, tem esperança. Não é só prova não, tem prova, mas vai chegar o dia da sua recompensa, vai chegar o dia da sua vitória. Como diz, queridos, lá em Gálatas capítulo 6, verso 7, não se engane, não se deixe enganar, o que o homem semear, ele vai colher. Se você está semeando, queridos, tenha certeza que o que você está semeando, vai chegar o tempo da colheita. Então talvez você esteja semeando agora e está difícil, e você está semeando com lágrimas, com dor, com dificuldade, mas não se engane, o dia da sua colheita vai chegar. Vai chegar o dia da sua colheita, queridos. Anjos vão vir e vão te servir também. Vai chegar o tempo da recompensa, vai chegar o tempo que você será servido também. Vai chegar o tempo.
Amém, queridos? Hebreus 11:6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Mas o texto é interessante, ele diz assim, preste atenção. É necessário que aqueles que dele se aproximam precisam crer que ele existe. Mas não é só que ele existe, que ele recompensa. Deus é um Deus galardoador. Deus é um Deus que recompensa aqueles que o buscam, aqueles que se consagram, aqueles que creem e o buscam. Vai chegar um tempo que vai haver a recompensa. Então tem recompensa para quem busca a Deus, tem recompensa para quem se dedica, tem recompensa para quem se entrega, tem recompensa, queridos. Não é só prova, não é só luta. Vai chegar o dia do alívio, vai chegar o dia da recompensa, vai chegar o dia, queridos, você vai trazer os, como diz, eu me esqueci o salmo agora, mas que fala que você vai trazer os seus feixes com alegria. Salmo? Gente bom de Bíblia, Salmo 126. Pastor, vai ficar bom ainda assim. Salmo 126, queridos. O tempo que vai chegar, às vezes nós estamos, como eu disse, nesse próprio salmo. Às vezes aqueles que semeiam com lágrimas, com cantos, com júbilos, voltarão trazendo os seus feixes. Vai trazer, vai chegar. Você toma posse disso, queridos? Você toma posse disso na sua vida? Eu posso estar passando um tempo difícil agora, mas vai chegar um tempo que eu vou voltar com alegria e vou ser recompensado pelo meu Deus, por ter sido fiel, por ter me mantido fiel, por buscar agradar o coração dele. Vai chegar esse tempo. Vai chegar esse tempo, eu quero declarar isso sobre a sua vida. Vai chegar esse tempo. Continua fiel, continua confiando, continua buscando a face do seu Senhor, continua consolidando a sua identidade, continua olhando para a palavra, continua olhando para as promessas, porque o tempo da recompensa virá. Amém? Você pode ficar de pé? Nós vamos encerrar com essa canção e nós vamos cantar de todo o nosso coração essa letra. Amém? Fazendo dela uma canção e uma oração em nome de Jesus. Antes de nós cantarmos, é para o meu primeiro louvor que tocou. Antes de nós cantarmos, eu quero que você feche seus olhos. Eu quero orar por vocês. Feche seus olhos. Pai, agradeço ao Senhor por essa palavra tão preciosa. E eu peço ao Senhor que o Senhor nos ensine a cada dia e nos ajude a consolidarmos a nossa identidade em Cristo, para que nós possamos nos apropriar de tudo aquilo que já foi conquistado na cruz do Calvário, e andarmos como uma igreja vitoriosa que somos, e andarmos como uma igreja feliz que somos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém e amém.